olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga, pela oração, pela fé contínua, na presença de Deus, sou mais que vencedora. Posso vencer todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia. Diga, Jesus, Tu estás a fazer o impossível. Diga, o impossível, Tu estás a operar a meu favor, porque Tu és Deus dos impossíveis. Tu és o especialista em casos difíceis. Posso ouvir um amém? Se você tem um caso difícil, leve-o a Jesus. Ele é especialista em tratar de assuntos difíceis. Amém? Diga, glória a Deus. O meu Deus está tomando a minha causa. Posso ouvir um amém? Alguém crê nesta noite que Deus está a tomar a sua causa? Que Ele vai tomar a sua causa? Que Ele está a fazer um milagre na sua vida? Porque se você está a permitir que Ele tome a sua causa, porque você está a dizer, toma as minhas causas. Quantos podem dizer, toma as minhas causas? Então dobre os seus joelhos na sua vida em particular e agradeça a Deus porque Ele está tomando as suas causas e você pode começar a ver os milagres acontecer. Posso ouvir um amém? A presença de Deus na sua vida é a garantia de que isso vai acontecer. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, atraímos a presença de Deus à nossa vida. E quando a presença de Deus está na nossa vida, quando a presença de Deus chega a um lugar, quando a presença de Deus está na nossa vida, então todas essas muralhas começam a cair. Vocês lembram-se quando Josué foi conquistar a cidade de Jericó? Como Deus lhe deu ordens específicas. E nós também temos que obedecer às ordens específicas de Deus para a nossa vida. E nós vemos que Deus lhe deu uma ordem específica, que foi que eles deviam rodear aquelas muralhas durante 7 dias, sem abrir a boca, sem falar. Você já imaginou? Uma multidão à volta daquelas muralhas, sem abrir a boca, caladinhos? Durante 7 dias. No 7º dia, eles também rodearam aquela cidade, mas à 7ª volta eles tiveram uma ordem dada por Deus: gritem pela glória de Deus. E quando eles gritaram pela glória de Deus, as muralhas caíram. Elas não tombaram, elas afundaram-se. E Israel conquistou aquela cidade. Talvez porque essa era a terra da promessa, que estava ocupada por outras pessoas. E há muitas promessas que o inimigo tem ocupado. Amém? Tem ocupado. E agora é pela fé que nós tomamos autoridade e vamos conquistar a nossa terra. Não sei se estão cá nesta noite. Nós temos que ser conquistadores para conquistar o que é nosso por herança. É verdade que o inimigo levanta obstáculos e Israel teve muitos obstáculos, mas eles tinham uma garantia. E quantos sabem que também têm uma garantia? É que Jesus, é que Deus prometeu estar sempre ao lado deles. A garantia é que Deus estava com eles para derrotar os seus inimigos. A garantia que nós temos hoje é que Deus está em nós e através de nós para derrotar os nossos inimigos. Agora nós temos que nos preparar para fazer aquilo que Ele manda fazer e deixar que Ele opere sinais, prodígios e maravilhas. Os problemas chegam a todos nós, eles batem à nossa porta, mas nós temos o grande eu sou. Nós temos aquele que venceu a morte, nós temos aquele que derrotou o inimigo, nós temos aquele que é Senhor dos céus e da terra, nós temos aquele que morreu por nós e sentou-se à destra do Pai e Ele é Senhor, Ele é o grande eu sou. Não sei se estão cá nesta noite, posso ouvir um amém vosso? Posso ouvir um amém vosso dizendo, essa é a realidade, e eu quero tomar essa realidade para a minha vida, eu quero conquistar aquilo que é meu por herança, porque sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus, e proclamo que quando o inimigo vier, ele pode vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7 caminhos, porque eu vou me firmar em Jesus e na sua palavra, e Ele me vai dar a vitória, porque o meu Deus é Deus que venceu e é Deus vencedor.
Ele venceu por mim, não porque Ele precisasse de vencer, porque Ele é Deus, mas Ele se fez carne, veio a este mundo tomar um corpo humano para ser o meu substituto, para tomar as minhas causas, para me libertar, para me perdoar, para me dar vida e vida com abundância, para me dar a vida eterna. E por isso nesta noite estamos aqui para declarar que ainda que possamos ser frágeis, o nosso Deus é forte, que ainda que possamos ser fracos, o nosso Deus nos dá fortaleza, que ainda que estamos num mundo de trevas, o nosso Deus nos ilumina com a sua luz e podemos ser vencedores. Esse problema pode ser destruído. Tu podes levantar-te desse lugar de opressão e declarar que é um Deus poderoso, maior que a opressão, maior que a depressão, maior que o teu problema. Tudo o que o diabo engendrou para te derrubar, levanta hoje a tua voz para declarar: eu vou sair vencedor, porque o meu Deus me fez mais que vencedora, e não importa quem Ele possa usar para me fazer cair, o meu Deus me vai levantar. Toda vez que eu cair, o Cristo Redentor me levanta. Glória a Jesus. Podemos perder batalhas espirituais sem nos apercebermos. Sabia disso? Nós podemos amar a Jesus e ainda assim perder batalhas espirituais sem nos apercebermos. A maioria de nós enfrenta desafios, a maioria de nós, dúvidas constantes, tentações, sem saber que a solução está disponível, mas que por vezes não é usada corretamente. Deus nos dá o segredo para a vitória. Diga, o segredo para a vitória. Então vamos ler Efésios capítulo 6 e verso 12. Vou convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia se tiver. Se não tiver, siga aqui pelo projetor. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Pode seguir, por favor, até o verso 17. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então nós vemos aqui que há um conflito entre o cristão e o inimigo. Todos nós já nos apercebemos que existe um conflito. Sim ou não? Antes de termos Jesus, simplesmente nós até éramos escravos do inimigo. Mas agora que somos, ele já era nosso inimigo, mas ele tinha-nos na mão. Mas agora ele não nos tem na mão. Só se nós permitirmos. Ele não nos tem na mão. Mas por isso ele lança ataques. Por isso ele constantemente está procurando lançar-nos ataques para nos persuadir a desistir. Certo? Para que nós não sejamos vencedores. Ele sempre está preparando um ataque aqui e acolá. Diz assim, então Deus, através do apóstolo Paulo, está-nos a ensinar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Porquê é que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue? Porque o inimigo usa pessoas. Estão certos? Estão aqui comigo? Usa pessoas que não estão consagradas a Deus, que não amam a Deus, ou alguns nem o conhecem sequer, e que estão governadas por ele. Então ele, o diabo, usa pessoas. E então a nossa tendência como humanos, e como vemos que a ofensa, que o mal, que as adversidades, a maior parte delas, algumas delas, não todas, mas a enfermidade não vem deles, mas outras coisas, não é contra pessoas. Deus está a dizer-nos: não lutes contra pessoas, porque vais ser derrotado. A tua luta não é contra eles, porque essa não será a tua vitória, porque a tua luta, o teu inimigo nem são as pessoas, ainda que ele as use. O inimigo principal, digamos, é o diabo. Esse é o principal inimigo. E agora, diga assim comigo: tenho que me proteger, porque ainda que eu sendo cristão ou cristã, se o meu caráter ainda não está a ser transformado, provavelmente o inimigo pode usar-me também. Ele também pode vir à minha mente e ele manipular-me. Então temos de estar alerta, certo? Então já sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é sim contra principados, potestades, governos, poderes, hostes espirituais da maldade, que são exércitos malignos que trabalham constantemente contra a vida do cristão e para manter as pessoas reféns, presas a ele.
Bem, Jesus disse que ele está furioso, porque já lhe falta pouco tempo para ele ir para o lugar dele. Certo? Mas a Bíblia também diz que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Quantos têm Jesus aqui? O importante de tudo é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Diz que os discípulos foram pregar o Evangelho e aconteceram milagres. E estavam muito alegres. Mas Jesus disse, não se alegrem por isso, mas alegrai-vos antes. Quer dizer, também é bom o que Deus estava a fazer, mas Jesus estava a dizer, bem, não se concentrem aí, alegrem-se antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus, o meu nome está escrito no livro da vida. Vamos dizê-lo de novo? Vamos lá proclamar, vamos lá decretar, vamos dizer para nós mesmos, o meu nome está escrito no livro da vida. Não olhe para os seus erros, olhe para aquilo que Jesus fez e ponha a sua mão no peito e diga, o meu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus é o meu Salvador, o meu Redentor, o que me salvou, o que me perdoou. Amém. Diga, eu fui aceite, por isso Ele é meu Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Então vamos lá ver agora aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E verso seguinte, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O verso 18 ainda. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja que também o apóstolo Paulo até termina a dizer, orando também por mim. Ele também diz que esta armadura também é não só para nós, mas também para orarmos por toda a igreja, todos os santos, todos os filhos de Deus. De certa maneira, está-nos também a instruir a estarmos armados, a estarmos protegidos, não só pela nossa vida, mas pela vida também dos nossos irmãos. Amém? A descrição da armadura de Paulo aos Efésios, então, não é uma metáfora ou uma comparação longínqua, lá longe, ou algo para momentos de crise. Muitas vezes pensamos, vou pôr a armadura de Deus. Não é isso. Não é para os momentos de crise. De facto, é a chave para viver uma vida vitoriosa. Diga comigo, de facto, é a chave para viver uma vida vitoriosa. Se todos os dias a usarmos de forma correta. Um ponto importante aqui é que a armadura não é automática. Muitas vezes pensamos que dizemos eu tenho a armadura e falamos e está tudo certo, proclamamos, mas isso não é automático, requer alguns requisitos. Posso ouvir um amém? Não basta falar sobre a armadura, é necessário vesti-la. Posso ouvir um amém? Não basta falar sobre a armadura, temos de vestir a armadura e ativá-la com entendimento. Diga, é preciso vestir a armadura e ativá-la na minha vida com entendimento. E a forma de como usamos cada peça da armadura é essencial para vencer batalhas que enfrentamos, seja contra dúvidas, medos e outras circunstâncias, desafios, tentações e por aí fora. Como, pois então, pôr esta armadura em ação de maneira prática e poderosa? Estamos prontos? Estão prontos? Aí vamos lá então. A batalha espiritual é algo que requer uma preparação. Diga comigo, batalha espiritual requer preparação contínua. Diga comigo, contínua. Vamos dizer de novo, contínua. Não é algo que vencemos uma vez e descansamos. Às vezes vencemos uma batalha e pensamos que podemos descansar. Pronto, já venci esta batalha e descansamos. E diga assim comigo, isso é um erro. Não, irmãos, nós temos de estar sempre, a cada dia, vestidos com a armadura. Quantos sabem que nós somos os soldados de Cristo? Então, precisamos de continuar preparando-nos. Diga comigo, é um campo de guerra, é um campo de batalha
constante, em que é necessário vigilância. Verdade, irmãos? Vigilância. Posso ser um amém? O inimigo é conhecido como sendo astuto. Quantos já ouviram falar sobre isso? Está preparado sempre para ver se encontra brechas. Diga aí, seu irmão, não durmas esta noite. Eu sei que estão cansados, mas vamos fazer um esforço para não adormecer. Eu posso brincar com os irmãos? Um dia um pastor chegou ao pé do irmão e disse: o irmão adormece em todas as pregações. E ele disse: o pastor faz-me dormir. Portanto, eu espero não adormecer ninguém esta noite. Diga assim: glória a Deus, a pastora não me vai adormecer esta noite, porque eu vou aprender cada vez mais a vestir esta armadura e andar vestida com a armadura de Deus. Amém? E estar preparado diariamente com a armadura de Deus é o que garante que não seremos surpreendidos pelos ataques, sabe? O diabo lança ataques surpresa. É como aquelas guerras, não é? Que eles estão camuflados e aparecem de repente. Então, o diabo faz o mesmo. Ele é astuto, ele lança ataques de surpresa. E se nós realmente não estamos vestidos com a armadura, possivelmente podemos ser atingidos. E quantas vezes já não fomos atingidos? A oração, então vamos ver como é que nós vamos realmente pôr essa armadura em prática. Diga, armadura em prática. Diga, pastora, eu devo proclamar que eu tenho o cinto da verdade. Claro, mas é preciso aplicar essa verdade às nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos a couraça da justiça, mas nós temos que aplicar essa justiça às nossas vidas. Vocês entendem o que eu estou a dizer esta noite? Amém? Isso também fala de identidade, de quem nós somos em Cristo, certo? Quando eu digo que somos a justiça de Cristo, isso não indica que eu vou viver uma vida de injustiça, mas indica que a minha fé não está apoiada nas minhas justiças, mas naquele que justifica o ímpio, na justiça de Cristo, porque Ele é que é o justo. E ele é o justo, o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai, e Jesus é o único que pode justificar cada um de nós. Portanto, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quantos têm essa certeza esta noite? Quantos têm essa certeza esta noite? Quanto mais você sabe que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, mais você sabe que há certas coisas que você não vai fazer. Amém? Porque você sabe que é a justiça dele. Quantos sabem aqui que são a justiça de Deus em Cristo Jesus? Quantos sabem que Jesus se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus? Diga ao seu irmão, ou então diga bem alto: logo, isso me indica que não sou perfeita, que não foi a minha perfeição, que não é a minha justiça própria. Não. Essa não é que Deus procura. A que Deus aceita é a justiça de Cristo. Porque Ele é o justo que morreu pelos injustos. Posso ouvir um amém? Quanto mais você sabe que Jesus morreu por si, que era injusta, e que Ele é que a tornou justa, mais você se torna cheio de compaixão e de amor pelo próximo. Posso ouvir um amém? Então a chave para nós pormos a armadura é a oração. Diga comigo, a chave para estar armada com as minhas peças de armadura é a oração. A oração é a chave para esta preparação, pois é através dela que estabelecemos uma conexão divina, uma linha direta com Deus, onde recebemos força e discernimento. Vou dizer de novo, a chave para a armadura é a oração, porque é através da oração que nós estabelecemos uma conexão divina, uma linha direta, onde recebemos força e discernimento. Posso ouvir um amém? É onde recebemos força e discernimento. Você não pode dizer que tem uma armadura
a armadura de Deus, não é humana, é de Deus, se você não está conectado com aquele que lhe veste a armadura. Estão cá nesta noite? Diga, eu tenho que estar conectado através da oração, alinhada com Deus, através da oração. Diga, através da oração. Todos estão comigo nesta noite? Então precisamos estar preparados para as batalhas do dia a dia. Pense nisto, um soldado que vai à batalha, imaginemos que tínhamos aqui algum conflito e que os nossos soldados iam para a batalha sem serem treinados e sem armas. Eles podiam ter muito boas intenções de nos proteger, mas eles estão desarmados, o inimigo estava armado e o inimigo também está armado com as suas artimanhas. Quantos estão aqui comigo esta noite? O que aconteceria a esse soldado? Morreria no campo da batalha, sim ou não? Um soldado que não está preparado, que não tem armas, não tem como se defender, não tem como se proteger. A armadura é a proteção, era naquela época, no tempo de Roma, a armadura era a proteção do soldado que ia à guerra. Também tinha armas de defesa como escudos e também as lanças e as espadas. Então, se não vestimos a armadura de Deus, cairemos mais facilmente na armadilha do inimigo. Veja, se nós não somos pessoas que oramos, se não estamos conectados com Cristo, se não estamos conectados com o trono, a Bíblia diz assim, que nos chegamos ao trono da graça. E numa tradução diz para permanecermos lá, até recebermos a resposta ou o suprimento em tempo oportuno. Então veja só, nós temos que ir ao trono da graça. Posso ouvir um amém? Então precisamos de estar vestidos com a armadura. E qual é a chave? A chave para nós estarmos preparados para vestirmos essa armadura, diga comigo, é a oração. Diga comigo, é a oração. Necessitamos uma disciplina diária, assim como um soldado, ele treina, ele é disciplinado, então nós também precisamos, ele é treinado, assim nós também precisamos de uma disciplina diária. Além da oração, nós devemos também meditar na palavra de Deus. Então como é que fazemos? Para ter uma armadura, para termos a armadura na nossa vida, nós devemos meditar, devemos orar, meditar, reservar um tempo para a oração, para a comunhão, a adoração, logo pela manhã. É o que nos arma contra as investidas do diabo que virão naquele dia. Ouça o que eu lhe vou dizer. Muitas vezes nós não oramos, nós seguimos o nosso próprio rumo, nós não buscamos a Deus, nós não fizemos nenhum tipo de oração. Estamos então vulneráveis. Naquele dia, nós pensamos que aquilo que fizemos ontem serve para o amanhã, mas nós precisamos de ter uma continuidade, permanecer continuamente na presença de Deus, precisamos de ir todos os dias à presença de Deus, não importa o monte de coisas que nós temos que fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Se Ele não é a prioridade e Ele fica para o último, evidentemente se Ele fica para o último, o dia já passou. Provavelmente já cometemos alguns erros, já tomamos decisões que não devíamos ter tomado, mas já tomamos, já dissemos coisas que não devíamos ter dito. Quantos de nós já não se arrependeu do que disse? Verdade ou não é? Às vezes não estamos bem preparados, às vezes dizendo coisas que depois nós reagimos de uma forma errada e isso prejudica-nos. E todos nós já passamos por isso aqui. Quantos já passaram aqui por isso? Todos nós, não é verdade, irmãos? Então, se nós queremos ser vencedores, e eu creio que os irmãos querem ser vencedores, eu sei que os irmãos querem ser vencedores, então lembre-se de cada peça da armadura, desde o capacete da salvação até à espada do Espírito, e é essencial cada peça da armadura para vencer cada batalha. É por isso que está lá aquela descrição que nós devemos observar, meditar no que lá está escrito e pôr isso em prática nas nossas vidas. Quando falamos de preparação, não se trata apenas de proteger a ti mesmo. A proteção, esta armadura não te protege só,
mas ela também é essencial para avançar no propósito que Deus tem para a tua vida. Vou dizê-lo de novo. Ela não só é importante para a nossa proteção diária, como ela é também importante para avançar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Note, Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu estava a ler Jeremias, capítulo 1, em que Deus disse a Jeremias estava a chamá-lo para ser profeta. E ele disse que ainda era uma criança. Ele estava ali, de uma certa forma, a persuadir Deus, a mostrar que ele não era capacitado. Mas Deus respondeu desta forma. Deus disse: antes de seres formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Veja só, isto é surpreendente. Não acham, irmãos? Antes mesmo de você estar formado, Deus já o conhecia. Diga aí, isto é surpreendente. Bem, isto também é poderoso. Então já sou conhecido desde a eternidade? Diga comigo, glória a Deus. Isto é poderoso. E depois ele disse outra coisa. E mesmo antes de ele nascer, Deus o escolheu para ser profeta às nações. Eles puseram ali. Antes de que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, antes que ela desse à luz, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Ou seja, antes mesmo dele nascer, Deus já tinha destinado que ele era profeta. Então diga assim comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Há um propósito. Quantos sabem que há um propósito? Quantos acreditam nisso? De todo o seu coração. Amém? Quantos estão felizes por isso nesta noite? Então, a armadura é tão importante para a nossa proteção, como ela também nos ajuda a avançar no propósito para o qual Deus nos criou. Quantos sabem que Deus tem um propósito para a minha vida? Os irmãos não estão muito contentes com isso? Quantos têm um propósito? Quantos sabem que Deus tem um propósito para a sua vida? E então, quantos querem descobri-lo? Quantos querem que a cada dia Deus revele esse propósito? Pastora, já sou velho. Outros, já sou novo. Eu sou muito novo. Isso, aqui Jeremias disse que era muito novo. Então diga assim, que não importa a idade. O que importa é que eu esteja disposta a que esse propósito se cumpra na minha vida. Então, se já somos velhos, Deus vai acelerar o tempo para nós. Se você é mais novo, Deus tem ali um período mais de tempo para trabalhar consigo. Mas Deus está a acelerar o tempo para nós todos. Vocês não querem que Ele acelere o tempo para trazer a bênção para a sua vida? Quer ou não quer? Quantos querem a bênção de Deus? Eu quero, amém? Então, quando falamos de preparação, não se trata então apenas de protegermos a nós mesmos, mas de avançar no propósito que Deus tem para a nossa vida. A armadura não nos protege apenas, mas também nos ajuda a caminhar com confiança nesta viagem que estamos aqui nesta terra. Diga comigo, a armadura me protege, mas também me ajuda a caminhar com confiança. O Espírito Santo nos guia nesta preparação contínua. Quando buscamos a presença de Deus através da oração, lemos a sua palavra, é um ato de fé que nos conecta com a proteção divina. Veja, é um ato de fé. Quando você se levanta e vai orar, e vai buscar a presença de Deus, e vai ler a palavra de Deus, é um ato de fé. Que o conecta, que o liga à presença de Deus, que o liga ao propósito de Deus, que o liga pelo Espírito Santo, para guiá-lo, orientá-la, orientar-nos a cada dia. Posso ouvir um amém? Deus vai bater à sua porta. Deus já vive na sua vida. Mas Deus pode enviar pessoas a bater à sua porta para trazer tudo o que você necessita. Você acredita nisso? Deus pode fazê-lo. Mas temos que estar conectados com Ele, porque Ele age de formas diferentes, com pessoas diferentes. Amém? Quando nos mantemos firmes na oração, não importa qual seja a batalha, a paz de Jesus se fará presente, reinando em nossa vida. Essa também, uma das peças da armadura, é a paz
É o Evangelho da paz, são as sandálias, certo? Nós caminhamos na paz, vivemos na paz. E quando essas adversidades vêm, quando nos mantemos firmes, conectados com Deus através da oração, mesmo que haja uma batalha que nós precisamos de vencer, a paz de Jesus virá para reinar. Não sei se estão cá. A paz de Jesus estará presente para reinar em nossa vida. Diga, a paz de Jesus estará presente para reinar em nossa vida. E quando a paz chega, a ansiedade vai embora. Quando a paz chega, o medo vai embora. Quando a paz chega, você tem a certeza que algo bom está a caminho. A esperança renasce, a fé se estabelece. Amém? E vejo que vocês serão mais que vencedores. A preparação diária também nos traz uma certeza: Deus está sempre ao nosso lado. Quando nós nos ligamos ao Pai, nos conectamos com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a certeza, porém, é esta: é que Ele está ao nosso lado. Isso nos garante, dá-nos uma garantia cá dentro, que não estamos sozinhos. Posso ouvir um amém? Porque a fé que vence o mundo está em nosso coração e nos dá uma convicção e nos enche de paz e de uma certeza que nós sairemos mais que vencedores, que nunca estamos abandonados, que Ele está ao nosso lado para nos dar a vitória. Você vai sair daqui nesta noite conectado com Deus e permanecendo conectado com Ele através da oração. E as peças da armadura, você as coloca, porque o próprio Deus o veste com essa armadura na medida em que você está na sua presença. Na medida em que você bebe do seu Espírito, na medida em que você medita na palavra de Deus, essa presença de Deus, essa armadura o protege. Não sei se estão cá nesta noite. Essa armadura o protege. É a armadura de Deus. Não é a armadura de homem algum, é a armadura do céu, é a armadura que nosso Pai Celestial nos veste. Amém? Esta preparação constante não nos põe longe das batalhas. Vou dizer isto de novo. Esta preparação constante não nos põe longe das batalhas, mas nos capacita para vencê-las. Não sei se entenderam nesta noite. Nós às vezes pensamos que a armadura, levanta-se e diga ao seu irmão, vamos lá. Diga, isto é importante agora. Às vezes pensamos que a armadura é para nos pôr longe dos problemas, mas a armadura é para nos capacitar para vencer os problemas. Posso ouvir um amém? Como eles são vencidos, isso não importa. Então, a armadura constante nos capacita para vencê-las com a coragem e fé. Diga, os problemas chegam, batem à porta. Mas se nós tivermos medo, vamos fugir para não os confrontar. Ou então vamos enfrentá-los com a nossa força, o que à partida já estamos derrotados. No entanto, se nós estivermos conectados com Deus e o medo bater à porta, nós vamos responder com a fé em Jesus Cristo. Não sei se estão cá. Nós vamos proclamar a vitória através de Cristo. Posso ouvir um amém? Ou seja, ainda não chegaram lá. Se você está preparado e tem a armadura e o medo bate à porta, o medo vai ter que ir embora. Porque você o vence. Porque você está vestido com uma armadura e nessa armadura tem o escudo da fé. Você, quando veste a armadura, quando está na presença de Deus, Deus dá um escudo. Sabe qual é? A fé. Vou dizer de novo, sabe o que a Bíblia diz para nós olharmos para Jesus? A nossa tendência é olhar para o humano. A nossa tendência é olhar para os problemas. A nossa tendência é olhar para o lado. Mas Deus diz, olha para mim. Vou dizer de novo, olha para mim. Para onde é que você está a olhar? Olha para mim. Diga aí, seu irmão, precisamos de olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Às vezes não é fácil, mas você tem que se disciplinar em oração. Não importa o que esteja a suceder, todos os dias você vai àquele lugar santo, santíssimo, secreto. É o seu lugar onde você vai estar na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Na presença de Deus.
Vou dizer de novo na presença de Deus. É um erro você e eu pensarmos que vamos vencer batalhas na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, seja lá o que for, na sabedoria que recebemos académica. Não, você não vence com a sabedoria académica, você vence com o poder do Espírito Santo. Quando chega a tormenta, não seremos abalados. Quando nos preparamos, quando chega a tormenta, não seremos abalados, pois estamos preparados com a armadura de Deus. Isso abre espaço para uma vitória contínua, que só aqueles que vivem em constante preparação a podem conhecer. Eu vou dizer de novo, só aqueles que vivem em constante preparação diária, disciplinada, podem conhecer a vitória que vem da mão do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Você quer conhecer a vitória para a sua vida? Prepare-se a cada dia. A disciplina diária é o fundamento para uma vida vitoriosa. Diga comigo, a disciplina diária é o fundamento para uma vida vitoriosa. Você não tem uma vida vitoriosa seguro ou confiando em coisas ou até mesmo em pessoas. A nossa segurança tem de estar na palavra de Deus e na nossa conexão com Jesus. Não sei se estão cá nesta noite. A nossa conexão com Jesus. Nós temos que ter bom relacionamento com as pessoas, mas a conexão para o poder de Deus ser desatado é com uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a videira. É conectados com o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos e habita em nós. Porque você é o templo do Espírito Santo e você não pode desconsiderar a pessoa maravilhosa que veio habitar em sua vida. Porque quando nós começamos a conectar-nos com todos os lugares, quando temos problemas e com coisas, e seja lá o que for, e nos desconectamos com Deus, então é naturalmente que seremos derrotados. E às vezes ficamos surpreendidos, e às vezes até acusamos as pessoas, porque nós estamos dependentes delas e pensamos que elas são a nossa sustentabilidade. Não, a nossa sustentabilidade está em Jesus de Nazaré. A nossa firmeza, a nossa vitória, a nossa vitória, ela se dá, ela se torna real quando estamos conectados através da oração com Jesus, com o Pai, através de Jesus. Nosso Redentor. Nós podemos cair na armadilha de pensar que um certo modelo de coisas ou coisas que nós fazemos, que isso vai trazer uma vitória, mas a vitória só está na palavra de Deus. Não sei se estão cá. A vitória está na palavra de Deus. A vitória está enquanto da palavra de Deus tu tens em teu coração. A vitória está enquanto da palavra de Deus tu meditas a cada dia. A vitória está enquanto tempo tu estás com Deus e tens comunhão com Deus. Aí está a tua conexão, aí está a tua armadura. Aí estás equipado com a armadura, com as armas para te tornares um vencedor. Portanto, não adianta dizer uma vez, vestir um dia a armadura, declarando que você tem as sandálias calçadas. Está tudo certo, mas isso não chega. Então cá, esta noite eu estou a dizer para você pôr em prática, não somente ter uma teoria do que é a armadura de Deus, mas pôr em prática na sua vida. E se nós não orarmos, se nós não temos meditado na palavra de Deus, se nós não temos uma conexão com o Espírito Santo, se não vivemos perto dele, nós não temos vitória. E Deus nos preparou para sermos vencedores. Não que nós não tenhamos batalhas, porque nós vivemos num mundo onde estamos cercados de coisas hostis. E é por esse mesmo motivo que estamos tão cercados de tanta coisa hostil que nós precisamos do antídoto, que é o poder de Deus para destruir todas essas obras, todas essas influências, todas essas coisas que estão à nossa volta, que querem que você desista. Estávamos há bocado a cantar aquele cântico que dizia que te adorarei, que agora eu esqueci-me. Oh Deus, tu és meu Deus, para sempre te adorarei. Eu quando estava aqui, lembrei-me perfeitamente daquele momento em que o diabo disse a Jesus: se tu me adorares, dar-te-ei os reinos e a glória deste mundo, porque a mim me foi entregue.
Veja, o diabo estava a oferecer algo a Jesus. E ainda hoje o diabo continua a oferecer-nos coisas. Se tu me adorares, se tu deixares de servir a Deus, se tu vieres e eu vou-te dar fama, eu vou-te dar riqueza, eu vou-te dar coisas, mas em troca tu tens de adorar-me. Essa é a troca. O diabo não se importa que você tenha coisas, desde que você o adore. Não sei se estão cá nesta noite. O diabo não se importa quantas coisas você tem na sua vida. Não é isso que é importante. Ele até lhe pode oferecer isso, desde que você o adore. Mas eu vou dizer nesta noite, e estava aqui cantando com convicção dizendo, só o Senhor adorarei. Jesus respondeu ao diabo, também está escrito, só o Senhor adorarás. E assim nesta noite, você e eu temos que tomar uma decisão. Não importa as coisas que estejam a suceder. Não importa se eu sou famoso. Não importa se eu não tenho nada. Não importa se eu tenho tudo. Só o Senhor adorarei. Dê uma salva de palmas a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus fez essa declaração, o diabo foi embora. O diabo foi embora e voltou depois mais tarde. Mas foi embora. Foi derrotado. Quando você declara com fé, não importa. Eu não sou um oportunista. Eu não estou aqui nesta terra porque Jesus me salvou e venho aqui para sacar dele. Eu sei que ele tem tudo para mim. Eu sei que ele quer dar-me tudo. Mas eu já escolhi servi-lo. Eu já escolhi adorá-lo. Eu já escolhi amá-lo. E não vou fazer outra coisa. Tenho tudo ou não tenho nada. Ele é o meu Salvador e é ele que eu vou adorar todos os dias da minha vida. Derrote-o. Derrote-o com esta verdade, com esta convicção. Quando Ele lhe oferecer coisas, você não precisa da oferta dEle, porque aquele que é Senhor dos céus e da terra é seu Pai. Vou dizer de novo, você não precisa da oferta dEle, porque aquele que criou os céus e a terra é seu Pai. E Jesus é o seu Redentor. Ele tem tudo para si. Ele sim, Ele tem toda a dávida. Ele tem toda a bênção. Ele tem toda a alegria. Ele tem todo o gozo. Ele tem toda a paz. Ele tem todo o suprimento. Ele tem cura. Ele tem salvação. Ele tem a vida eterna. Ele tem um futuro glorioso para o seu povo, para os seus filhos. Ele vai voltar em glória. Ele vai voltar em poder. Ele vai arrebatar a sua igreja e para sempre estaremos com Ele. Por isso aqui nesta terra Deus nos abençoa, mas vamos adorá-lo, vamos amá-lo. Não deixe nunca Jesus porque tem um problema. Levante a sua mão para Deus e diga: Senhor, eu te vou adorar em qualquer circunstância da minha vida. Eu te vou honrar, eu te vou glorificar. Dê uma salva de palmas a Jesus, aquele que vive para sempre. Porque Ele nos desata, Ele nos liberta. O diabo é um mentiroso, ele é o pai da mentira e mente desde o princípio. Ele é um astuto, ele vem com coisas subtis para enganar-nos. Mas quando você tem a armadura, ele vai correr na sua frente. Aleluia. Glória a Jesus, estou quase a terminar. O problema é quando eu digo que estou quase a terminar. Assim como um guerreiro, então a disciplina diária é o fundamento para uma vida vitoriosa. Não chega a vesti-lo uma vez. Assim como um guerreiro afia a sua espada e verifica cada peça da sua armadura, assim também nós devemos fazer o mesmo espiritualmente. Então diga comigo, a oração, a palavra de Deus e até o jejum são formas de nos mantermos preparados para a batalha. Aleluia. Glória a Deus. Se já pensaste que uma vida de oração é a chave para viver uma vida correta, conectada com Deus, imagina uma pessoa querendo correr uma maratona sem disciplina. Da mesma forma, sem disciplina espiritual, nos debilitamos e somos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Uma pessoa queira fazer uma maratona, ela tem que se disciplinar. Ela não vai fazer uma maratona se não faz nada. Ela nem consegue andar. Nem 50 metros. Bem, eu como tenho nenhuma disciplina nessa área, 100 metros já estava com a língua de fora. Imagina uma maratona de quilómetros. Oh meu Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer maratonas com Deus, mas não queremos disciplina. Mas diz, oh Deus, faz isto e aquilo, diga disciplina. Glória a Deus. Da mesma forma assim,
Sem disciplina nos debilitamos e somos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. A armadura de Deus deve ser posta diariamente. Diga comigo, a armadura de Deus deve ser posta diariamente, com intenção e propósito. Vou dizer de novo, com intenção e propósito. É intencional e é propositado. Amém? Não podemos ser negligentes e pensar que só um ato de fé nos susterá tempestades. A fé é como um músculo, como os irmãos já sabem alguns, que necessita ser exercitada. Amém? Por vezes o inimigo não chega com grandes desafios, com grandes ataques. Veja como o inimigo chega muitas vezes, com pequenas dúvidas. Sim ou não? Vá lá. Medos, tentações diárias. Se não tivermos o capacete da salvação, que é a cabeça, ter aqui a certeza da nossa salvação e a esperança em nossa mente, na palavra de Deus e na fé e o escudo da fé, colocados essas pequenas investidas, ouça o que eu vou dizer esta noite, diga assim comigo, essas pequenas investidas podem transformar-se em grandes derrotas. Porque aquilo que nós não damos muita atenção, é uma coisita pequenina, é uma pequena dúvida, e o diabo vai investindo. Então nós somos derrotados. Diga, cada decreto da palavra de Deus, cada oração, é como um reforço na nossa armadura que nos protege. Então podemos notar que os desafios diários parecem pequenos, mas se acumulam. Sim ou não? Precisamos de vencê-los. Uma maneira de nos protegermos nesta batalha espiritual é tomarmos uma promessa, um versículo e começarmos a aplicá-lo à nossa vida. Isso não só mantém a nossa fé, como também mantém a sintonia com a vontade de Deus. E acho que estou quase a terminar, porque estou a ver os irmãos já cansados, mas vou terminar aqui. Então eu vou propor algo. Quantos estão preparados para começar? Quantos já começaram? Mas quantos estão preparados para começar algo novo na sua vida? Uma disciplina diária. Muitos estão a pensar, a pastora vai dizer para nós orarmos 3 horas. Bom, isso era maravilhoso se você o fizesse. Mas sei que de princípio você não vai consegui-lo. Mas então que tal? 15 minutos por dia? Não responderam sim? Então como é que você quer ter uma armadura? Como é que você quer ser uma vencedora? Se nem 15 dias você está... 15 minutos você está disposto a dar a Deus ou a estar com Jesus? É porque eu quero que saiamos daquela situação em que pensamos que alguém ora por nós e está tudo bem e se resolve. Não, irmão, já uma semana inteira você está vulnerável ao inimigo se você não faz nada. Então é muito simples, diga comigo, é muito simples. 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas comece, diga, mas começa. Porquê é que eu digo isso? Quero dizer-te que ser disciplinado não significa ser perfeito. Vou dizer isto porquê? Porque muitas pessoas pensam, se eu não faço 1 hora, isso não vai dar nada. Faça 15 minutos. Mas significa estar comprometido com o processo. Deus honra aqueles que o buscam, a sua presença, e são perseverantes. E é exatamente essa perseverança que nos permite estar armados para enfrentar cada batalha. Deixe-me só terminar com isto para dizer. Quando eu falo 15 minutos, não é 15 minutos hoje e depois 15 minutos passado 15 dias. Não, isso não é disciplina, isso não é perseverança. É todos os dias. Pastor, só houve um dia que eu doeu uma cabeça. Bom, isso é as nossas desculpas. Tudo bem? Mas se lhe deu a cabeça, à noite pelo menos você pode recuperar esse tempo, certo? Certo? O que importa é que você se disciplina para dizer, isto é necessário para eu viver. Se você não entender que a oração é o seu respirar, você está morrendo espiritualmente. Você sabe porque as pessoas têm conflitos muitas vezes na igreja, uns com os outros, porque eles não oram. Porque eles não estão conectados com Deus. Porque eles não estão ligados a Cristo. Porque eles não estão ligados à videira. Porque eles vivem por si mesmos. Não estou a dizer que não existem problemas, mas se todos estivermos ligados à videira, que é Cristo, os problemas são superados. Não sei se estão cá nesta noite.
se nós estamos ligados à videira que é Jesus, se nós nos alimentamos da videira, então os problemas são mais facilmente superados, porque já não estamos tão frágeis aos ataques do inimigo. Então, nesta noite, levanta a sua mão e quando se comprometem com Jesus a ter esse tempo de oração, por exemplo, você vai para o trabalho, agarre num versículo, pense nele. Pense naquele versículo, não pense no mal que lhe fizeram, não pense nas coisas que deviam se fazer feitas, não pense nisso, isso não vai dizer nada. E muitas vezes há coisas que nos magoam, há dificuldades, há problemas para resolver, mas quantos aqui já sabem, mesmo que você mate a sua cabeça, queima os neurónios todos, que realmente isso não muda nada? Quantos já experimentaram? Uma noite sem dormir a pensar no problema, outro dia você está assim. Eu já tive esse problema, aqui não sei se tive aqui alguém assim como eu. Nós estamos a pensar naquilo, a pensar como é que vai ser resolvido, fazemos um filme enorme. Outro dia de manhã, aquilo já está ampliado, não sei quantas vezes, a dor de cabeça já está muito maior, venha lá um Benuron. E não ficou nada resolvido. E depois outro dia não temos paciência para ninguém. Então à noite outro Benuron. É assim que vivemos, nesse stress. Não, irmãos, vamos mudar, aleluia. Quantos querem a mudança na sua vida? Aleluia. Alguns querem. Se você diz eu quero, vamos lá gritar bem alto. Aleluia, é isso mesmo. Então nós temos que nos comprometer. Amém. Pense, leve um salmo consigo, leve alguma coisa da sua vida que você não está a conseguir vencer no seu caráter. Arranje um versículo, peça a Jesus. Custa-me tanto, Senhor, eu aqui sou muito vulnerável. Qualquer coisa que me dizem eu não fico muito bem. Então vai arranjar um versículo, como vencer o mal. Deus vai dirigi-lo. Não queira que eu lhe faça tudo. Não queira que eu lhe diga os versículos todos, você vai procurá-los à Bíblia. Vai procurar lá a Bíblia que vai lá encontrar, amém? Então você vai ter um trabalho, mas Deus vai abençoá-la. Porque se calhar você vai bater com os olhos num versículo que vai dizer, eu nunca vi isto. E sabe o que é que vai dizer? Uau, isto é meu. Esteve lá o tempo todo e você nunca ouviu. Mas agora que você está a buscar a Deus, o Espírito Santo começa a iluminá-lo. Porque a palavra de Deus é luz. Diz a palavra de Deus que na luz nós veremos a luz. A luz é a palavra de Deus. E quando você está na luz, você vê luz para o seu caminho. Vê luz para a sua vida. Vê o que estava encoberto na sua vida. Você começa a ver. Eu não via isto. Mas glória a Deus. Isto é uma resposta para a minha oração. Deus está a trabalhar na minha vida. Aleluia. Porquê é que nós não rimos? Porque nós fazemos orações muito formais. E às vezes até entoamos a voz para impressionar a Deus. Às vezes oramos assim, Senhor! E Deus já diz assim, se fizeres só o Senhor, chega. Nós pensamos que ao entoar a voz mais forte, que Ele fica mais impressionado e responde mais rápido. Mas Deus não se impressiona com o tom da voz, mas com a fé que há no coração. Amém.